Quando recebi a ligação dizendo que meu marido estava em estado crítico após um acidente, corri desesperada para o hospital. Mas ao chegar lá, uma enfermeira me agarrou pelo braço e sussurrou: "Esconda-se e confie em mim." 10 minutos depois, escondida naquela sala escura, vi meu marido sair da sala de cirurgia caminhando perfeitamente bem, rindo ao lado de sua amante. Eles não estavam me salvando. Eles estavam planejando meu assassinato. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. A chuva batia forte contra o vidro da janela quando o telefone tocou. Era uma daquelas noites em que o mundo parece conspirar para deixar tudo mais pesado, mais denso. Eu estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor, assistindo a um filme qualquer que nem conseguia prestar atenção direito. Minha mente estava em outro lugar, como sempre acontecia ultimamente. Daniel, meu marido, tinha saído cedo naquela manhã para resolver uns problemas na empresa dele. Ele era dono de uma construtora média, nada grandioso, mas que pagava nossas contas e nos dava uma vida confortável. Ou pelo menos era o que eu achava. Nos últimos meses, percebi que ele andava distante, irritado, sempre com o celular na mão e desviando o olhar quando eu tentava conversar. Mas eu escolhi ignorar. Escolhi acreditar que era só o estresse do trabalho. Quando o telefone tocou às 11 da noite, meu coração já pulou. Ninguém liga nesse horário com boas notícias. Peguei o aparelho com as mãos tremendo e vi um número desconhecido na tela. Alô? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Senhora Cardoso? Esposa do senhor Daniel Cardoso? A voz do outro lado era profissional, fria, sem emoção. Sim, sou eu. O que aconteceu? Meu estômago revirou. Senhora, seu marido sofreu um grave acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Ele foi trazido em estado crítico para o Hospital São Lucas. A equipe médica está preparando ele para uma cirurgia de emergência agora mesmo. Seria importante a senhora vir imediatamente. O mundo girou. Minhas pernas ficaram fracas e eu tive que me apoiar no braço do sofá para não cair. Crítico? Cirurgia? Mas ele está bem? Ele vai sobreviver? O doutor Mendes, nosso cirurgião-chefe, vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele. Mas a senhora precisa vir. Quanto antes. Desliguei sem nem responder. Minha cabeça estava girando, meu coração batendo tão rápido que eu sentia ele bater na garganta. Daniel. Meu Daniel em estado crítico. Não podia ser verdade. Ainda naquela manhã, ele tinha saído de casa reclamando do trânsito, beijando minha testa distraidamente como sempre fazia. Peguei as chaves do carro com as mãos tremendo tanto que derrubei tudo no chão 2 vezes antes de conseguir sair. Nem me importei com a chuva que caía. Nem liguei para o fato de estar de pijama e chinelo. Só conseguia pensar em chegar no hospital, em vê-lo, em ter certeza de que ele ia ficar bem. A estrada estava uma loucura. A chuva era tão forte que os limpadores mal davam conta de limpar o para-brisa. Eu dirigia rápido demais, perigosamente até, mas não conseguia diminuir. Cada segundo parecia uma eternidade. Minha mente disparava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. E se ele morresse? E se eu nunca mais pudesse falar com ele? E se nossa última conversa tinha sido aquela discussão boba sobre as contas no fim de semana? Sim, nós tínhamos brigado. Eu tinha pedido para ele ser mais transparente com as finanças da empresa, porque as coisas pareciam apertadas em casa ultimamente. Ele ficou irritado. Disse que eu não entendia nada de negócios e que devia confiar nele. Saiu batendo a porta. Agora eu me odiava por ter discutido, por ter pressionado, por não ter apenas abraçado ele e dito que estava tudo bem. Quando finalmente cheguei ao Hospital São Lucas, estacionei o carro de qualquer jeito na vaga de emergência e corri para dentro. Meus chinelos faziam barulho no chão molhado, meu pijama estava encharcado. A recepcionista me olhou com uma mistura de pena e preocupação. Meu marido, Daniel Cardoso, ele foi trazido de ambulância, um acidente! Gritei sem fôlego.
Ela digitou algo no computador rapidamente. Sim, senhora. Ele está no 5º andar, na ala cirúrgica, sala 3. Pegue o elevador ali e... Não esperei ela terminar. Corri para o elevador, mas ele estava demorando demais. 5, 4, 3... Desisti. Encontrei a escada de emergência e subi os 5 andares correndo, meu coração explodindo no peito. Quando cheguei ao 5º andar, estava tão sem ar que precisei me apoiar na parede por 1 segundo. O corredor era longo, branco, com aquele cheiro característico de hospital que sempre me deu arrepios. Luzes fluorescentes piscavam levemente. Estava quase vazio. Apenas uma enfermeira passando apressada no fundo. Segui as placas até encontrar Sala de Cirurgia 3, em sessão. A luz vermelha acima da porta estava acesa. Daniel estava ali dentro, lutando pela vida. Eu ia empurrar a porta quando senti uma mão firme agarrar meu braço. Virei assustada e dei de cara com uma jovem enfermeira de olhos arregalados. Ela estava pálida, nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Não entre aí, ela sussurrou baixinho, puxando meu braço com força. O quê? Meu marido está aí dentro. Eu preciso... Tentei me soltar. Esconda-se e confie em mim. Ela me encarou com uma intensidade que me gelou. Havia medo real nos olhos dela. Medo genuíno. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela me arrastou pelo corredor até uma porta sem placa do outro lado. Abriu rapidamente e me empurrou para dentro. Era um pequeno vestiário de funcionários, escuro e abafado. Fique aqui, não faça barulho. Não saia até eu voltar. Não importa o que você ouça. Ela sussurrou rápido, urgente. Seu marido não está em perigo de morte, mas você está. Como assim eu... Comecei, mas ela já tinha fechado a porta. Fiquei ali, sozinha no escuro, meu coração disparado. O que diabos estava acontecendo? Daniel não estava em perigo? Então por que me ligaram? Por que me disseram que era crítico? Encostei o ouvido na porta, tentando ouvir qualquer coisa. Silêncio. Apenas o som distante de alguma máquina no final do corredor. Minha mente estava em pânico total. Nada disso fazia sentido. Absolutamente nada. Fiquei ali por 10 minutos. 10 minutos que pareceram 10 horas. Minha respiração estava pesada. Minhas pernas tremiam. Eu queria sair dali gritando, queria respostas, queria saber onde estava meu marido. Então ouvi um clique. A porta da sala de cirurgia se abrindo. Pressionei meu olho contra uma fresta na porta do vestiário e o que vi fez meu sangue gelar completamente nas veias. Daniel saiu da sala de cirurgia, mas ele não estava em uma maca. Não estava sendo carregado. Ele estava andando. Caminhando normalmente, com passos firmes, usando scrubs cirúrgicos como se fosse parte da equipe médica. Ele se espreguiçou, estalando o pescoço para os lados, como quem acabou de acordar de uma soneca. Atrás dele veio o Dr. Mendes, o cirurgião que deveria estar salvando a vida do meu marido. Ele tirava luvas cirúrgicas limpas, muito limpas, sem sangue, sem nada. E então ela apareceu. Marina. A secretária particular de Daniel. Aquela mulher de cabelos loiros sempre impecáveis, corpo de academia, sorriso falso. Ela saiu da sala usando um vestido elegante por baixo do jaleco médico, como se tivesse acabado de sair de um jantar. Minha visão ficou turva, meu estômago revirou. Funcionou perfeitamente. A voz de Daniel ecoou clara no corredor silencioso. Ele estava sorrindo, sorrindo. Dr. Mendes riu. Claro que funcionou. O relatório falso do acidente está registrado. A ambulância fez sua parte. Agora é só esperar ela chegar. Marina se pendurou no braço de Daniel rindo. Mal posso esperar para ver a cara dela quando descobrir que ficou viúva. Viúva. A palavra caiu como uma bomba na minha cabeça. A estúpida vai assinar tudo que a gente pedir. Daniel riu de novo. Aquele riso que eu conhecia tão bem, que costumava me fazer feliz, agora soava como o de um demônio. Minhas pernas falharam.
Caí de joelhos ali mesmo no vestiário escuro, tapando a boca com as 2 mãos para não gritar. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Eles estavam planejando me matar. Fiquei agachada naquele vestiário escuro, sentindo meu mundo desmoronar pedaço por pedaço. Cada palavra que eles diziam do lado de fora era como uma facada. Meu marido, o homem com quem eu dividia a cama há 8 anos, estava planejando minha morte, com a amante, com um médico. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tentei controlar a respiração, mas meu peito subia e descia descontroladamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não fazia barulho. Não podia. Minha vida dependia disso. Quando ela chegar aqui toda desesperada, continuou o Dr. Mendes, vou dizer que a cirurgia foi um sucesso, que ele está estável, mas que preciso que ela assine uns documentos. Consentimento para um segundo procedimento amanhã pela manhã. E que procedimento seria esse, doutor? Marina perguntou com uma voz melosa que me deu náusea. Vou dizer que durante a cirurgia encontrei algo preocupante. Um aneurisma cerebral não detectado, muito perigoso. Precisa ser operado com urgência. Claro que vou pedir a assinatura dela, não dele. Dr. Mendes explicou como se estivesse discutindo o cardápio do jantar. Daniel deu uma risada baixa. Esperta a ideia. Ela vai assinar sem nem pensar 2 vezes. A tonta sempre confiou em mim cegamente. E quando ela estiver na mesa amanhã, Dr. Mendes continuou, infelizmente, vai haver uma complicação com a anestesia. Parada cardíaca irreversível. Vamos fazer de tudo, claro, mas não vai adiantar. Meu estômago revirou. Eles estavam planejando cada detalhe, cada maldito detalhe do meu assassinato. E o seguro de vida? Marina perguntou ansiosa. 5 milhões. Daniel respondeu com satisfação na voz. Assinamos a apólice nova há 3 meses. Ela nem perguntou direito, só assinou onde eu pedi. Achei que seria mais difícil convencê-la a aumentar o valor, mas a idiota confiou. Agora fazia sentido. 3 meses atrás, Daniel chegou em casa com uma pilha de papéis de seguro. Disse que era importante atualizar nossa cobertura, que a empresa estava indo bem e precisávamos proteger nosso patrimônio. Eu, como sempre, confiei. Assinei tudo sem nem ler direito. Assinei minha própria sentença de morte. Com 5 milhões a gente pode sumir daqui, Marina suspirou sonhadora. Pensei em Portugal, ou talvez sul da França. Onde você quiser, amor. Daniel a puxou para perto e a beijou. Ali. No corredor do hospital, enquanto planejavam matar a esposa dele. Senti a bile subir pela minha garganta. Coloquei a mão na boca, lutando contra a vontade de vomitar. Não podia fazer barulho. Não podia. Bom, vamos nos preparar. Dr. Mendes disse. Daniel, você vai para a sala de recuperação. Deite-se. Vamos te conectar nos aparelhos. Você precisa parecer fraco, abatido. Marina, você fica comigo na sala de espera. Vamos recebê-la juntos. Entendido? Daniel concordou. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Esperei até não ouvir mais nada. Meu corpo inteiro tremia. Não era mais medo. Era raiva. Uma raiva tão intensa que eu nunca tinha sentido na vida. 8 anos. 8 anos de casamento. Eu tinha apoiado Daniel quando ele abriu a empresa. Trabalhei junto com ele nos primeiros anos, fazendo a contabilidade, atendendo clientes, pegando marmita para economizar. Eu acreditei nele, confiei nele, amei ele, e ele me pagava assim. A porta do vestiário se abriu de repente e eu quase gritei. Era a enfermeira. Ela entrou rapidamente e fechou a porta, acendendo uma pequena lanterna do celular. Senhora Cardoso, ela sussurrou. Você ouviu? Eu só consegui acenar com a cabeça, incapaz de falar. Meu nome é Paula. Eu trabalho aqui há 3 anos e já desconfio do Dr. Mendes há muito tempo. Ela se ajoelhou na minha frente. Ele faz isso. Ele procura pacientes com grandes apólices de seguro e causa acidentes durante cirurgias. Como você sabia sobre mim?
Consegui perguntar com a voz embargada. Porque hoje de manhã vi ele e seu marido conversando no estacionamento. Eu estava indo embora do plantão noturno quando vi os dois rindo, entrando juntos no hospital. Achei estranho porque seu marido não parecia doente. Então investiguei. Paula explicou rapidamente. Consegui acesso ao sistema e vi que o Dr. Mendes tinha registrado um acidente que nunca aconteceu. Não havia registro de ambulância, de entrada na emergência, nada. Tudo falso. Eu a olhei com os olhos arregalados. E você decidiu me ajudar? Por quê? Porque minha irmã morreu assim. Paula disse, e vi lágrimas nos olhos dela. Há 2 anos, cirurgia simples de vesícula. Dr. Mendes operou. Ela teve uma complicação inesperada e morreu na mesa. Eu sempre soube que tinha algo errado, mas nunca consegui provar nada. Segurei a mão dela. Obrigada, você salvou minha vida. Ainda não, Paula balançou a cabeça. Eles vão te procurar. Você precisa ir embora daqui agora. Não, ouvi minha própria voz, firme, decidida. Eu não vou fugir. Vou acabar com eles. Paula me olhou surpresa. Como? Eles acham que eu sou estúpida. Vamos usar isso. Meu cérebro começou a funcionar rapidamente. Você disse que checou o sistema. Tem como pegar provas, documentos, registros? Tenho acesso limitado, mas posso tentar. Paula concordou. Então faça isso. Pegue tudo que conseguir. Eu vou fazer minha parte. Levantei, limpando as lágrimas do rosto. Que parte? Paula perguntou preocupada. Vou dar a eles exatamente o que querem. Uma viúva desesperada e burra. Sorri, mas sei que não havia alegria nenhum naquele sorriso. Era pura vingança. Paula me entregou um cartão. Este é meu celular pessoal. Qualquer coisa, me liga. Eu vou para a sala de arquivos pegar o que puder. Obrigada, Paula. Você é muito corajosa. Nós duas somos. Ela apertou minha mão antes de sair. Fiquei sozinha no vestiário por mais alguns minutos, organizando meus pensamentos. Meu coração ainda batia forte, mas não era mais de medo. Era determinação pura. Peguei meu celular e abri o gravador de voz. Eu sempre tinha esse app porque às vezes gravava lembretes para mim mesma. Nunca imaginei que usaria para isso. Respirei fundo, limpei as últimas lágrimas e abri a porta do vestiário. Era hora de atuar. E eu ia dar a performance da minha vida. Caminhei pelo corredor como uma mulher destroçada. Não foi difícil fingir, porque parte de mim realmente estava. A diferença é que agora eu sabia exatamente quem eram meus inimigos. Arrastei os pés, deixei meus ombros caírem, mantive a expressão de pânico puro no rosto. Quando cheguei perto da estação de enfermagem, uma enfermeira mais velha me viu e se aproximou rapidamente. Senhora, a senhora está bem? Meu marido, Daniel Cardoso. Ele sofreu um acidente. Deixei minha voz sair embargada, trêmula. Disseram que ele está em cirurgia. Ah, sim. A enfermeira checou uma prancheta. A cirurgia acabou de terminar. A senhora pode falar com o Dr. Mendes na sala de espera. É ali. Ela apontou. Ele está vivo? Por favor, me diz que ele está vivo. Agarrei o braço dela, deixando lágrimas escorrerem. A senhora precisa falar com o médico. Ela disse gentilmente, me conduzindo até a sala de espera. Era uma sala pequena, com cadeiras desconfortáveis de plástico azul e uma televisão muda no canto, mostrando algum programa de madrugada. Dr. Mendes estava lá, agora sem os scrubs, usando um jaleco branco impecável. Ao lado dele, Marina, que rapidamente compôs uma expressão de preocupação falsa quando me viu. Senhora Cardoso! Dr. Mendes se aproximou com as mãos estendidas, como se fosse me consolar. Tive que usar toda a minha força de vontade para não cuspir nele. Doutor, meu marido, como ele está? Deixei minha voz sair num grito desesperado. Por favor, sente-se. Ele me guiou para uma cadeira. Marina ficou em pé num canto, me observando com aqueles olhos de cobra. A cirurgia foi bem sucedida. Dr. Mendes começou, usando aquele tom calmo e profissional de médico. Seu marido sofreu múltiplas fraturas e hemorragia interna, mas conseguimos estabilizá-lo. Graças a Deus!
cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Posso vê-lo? Em breve, mas há algo que preciso discutir com a senhora primeiro. Dr. Mendes se sentou ao meu lado. Durante a cirurgia, descobrimos algo preocupante. Aqui vem. Respirei fundo internamente, mas mantive a expressão de pânico. O quê? Algo mais grave? Perguntei com a voz trêmula. Durante os exames que fizemos, detectamos um aneurisma cerebral. Ele disse, olhando nos meus olhos como se realmente se importasse. É uma dilatação anormal de um vaso sanguíneo no cérebro. Muito perigoso. Pode se romper a qualquer momento. Não. Balancei a cabeça, apertando as mãos uma na outra. Precisamos operá-lo amanhã de manhã. É urgente. Dr. Mendes continuou. Mas é uma cirurgia delicada, de alto risco. Preciso que a senhora assine um termo de consentimento. Marina se aproximou, estendendo uma prancheta com papéis. É para a segurança do Daniel, Júlia. Ela usou meu nome com aquela voz falsa de preocupação. Tive vontade de arrancar aqueles cabelos loiros dela. Peguei a prancheta com as mãos, tremendo de propósito. Li rapidamente o documento. Era um consentimento para cirurgia cerebral de emergência, com todos os riscos listados, incluindo possível óbito durante o procedimento. Minha própria sentença de morte disfarçada de salvação para meu marido. Eu não sei. Fingi hesitação. E se algo der errado? Senhora Cardoso, entendo sua preocupação, mas sem essa cirurgia, o aneurisma pode se romper. E aí as chances de sobrevivência são praticamente zero. Dr. Mendes colocou a mão no meu ombro. Senti minha pele arrepiar de nojo. Fazendo a cirurgia, ele tem 70% de chance de recuperação total. 70%. Que número específico e convincente. Aposto que ele usava essa mesma estatística com todas as suas vítimas. Posso ver ele primeiro? Pedi, olhando para o médico com olhos suplicantes. Dr. Mendes hesitou por uma fração de segundo. Trocou um olhar rápido com Marina. Claro, ele disse finalmente. Mas apenas por alguns minutos. Ele está muito fraco e precisa descansar antes da próxima cirurgia. Levantei, ainda segurando a prancheta. Onde ele está? Sala de recuperação 4. Vou levá-la. Marina se ofereceu rapidamente. Caminhamos pelo corredor em silêncio. Eu na frente, ela atrás. Podia sentir os olhos dela nas minhas costas. Será que ela sentia algum remorso? Alguma culpa por estar fudendo com a vida de outra mulher? Claro que não. Gente assim não sente nada. Marina abriu a porta da sala de recuperação. Era um quarto pequeno, com uma cama no centro cercada de monitores e máquinas. E lá estava ele. Daniel estava deitado, com os olhos fechados, conectado a um soro e a um monitor cardíaco que bipava num ritmo constante. Ele parecia pálido, frágil. Se eu não tivesse visto ele caminhando normalmente há meia hora, eu acreditaria completamente na farsa. Vou deixá-los a sós, Marina disse, mas ficou do lado de fora da porta vigiando. Me aproximei da cama devagar. Olhei para aquele rosto que eu conhecia tão bem. As rugas de expressão ao redor dos olhos que apareciam quando ele sorria. A pequena cicatriz no queixo de quando caiu de bicicleta aos 10 anos. A barba por fazer que ele sempre deixava crescer nos fins de semana. Meu marido. Meu assassino. Daniel, sussurrei, pegando a mão dele. Ele abriu os olhos lentamente, com uma atuação digna de Oscar. Amor. A voz saiu fraca, rouca. Você veio. Claro que eu vim. Apertei a mão dele, observando cada detalhe do rosto dele. Fiquei tão desesperada quando recebi a ligação. Desculpa, por te assustar. Ele tossiu fracamente. O médico me disse sobre o aneurisma. Continuei, mantendo a voz embargada. Eles precisam operar você de novo amanhã. Eu confio no Dr. Mendes, Daniel disse, olhando nos meus olhos. Como ele conseguia me encarar assim? Como conseguia fingir tão bem? Você vai assinar o consentimento, né? Eu tenho medo. Não era mentira. Eu tinha medo,
mas não pelo motivo que ele achava. Assina, amor, por mim. Ele apertou minha mão fracamente. Eu preciso dessa cirurgia. Olhei para ele em silêncio por um longo momento, então me inclinei e beijei sua testa. Tudo bem, eu assino. Vi um lampejo de satisfação nos olhos dele antes de ele fechá-los novamente, voltando a fingir fraqueza. Saí do quarto. Marina estava encostada na parede do corredor, checando o celular. Vou assinar os papéis, anunciei. O rosto dela se iluminou por um segundo antes de ela compor uma expressão adequadamente preocupada. Tenho certeza que vai dar tudo certo, Júlia. Voltamos para a sala de espera. Dr. Mendes estava anotando algo numa pasta quando chegamos. Doutor, chamei. Onde eu assino? Ele me entregou uma caneta com um sorriso gentil. Assassino. Maldito assassino de jaleco branco. Olhei para o papel mais uma vez. Consentimento para cirurgia cerebral de emergência. Paciente, Júlia Cardoso. Espera. Meu nome. Não o nome do Daniel. Senti meu sangue gelar. Li de novo, com mais atenção. Ali estava, no campo paciente a ser submetido ao procedimento. Júlia Maria Cardoso. Eles nem se deram ao trabalho de disfarçar direito. Minhas mãos começaram a tremer de verdade agora. Olhei para Dr. Mendes, depois para Marina, tentando manter minha expressão neutra. Tem algo errado aqui, disse, apontando para o nome. Dr. Mendes se inclinou para olhar e franziu a testa, como se estivesse surpreso. Mas eu vi. Vi o pequeno sorriso que ele tentou esconder. Ah, que erro bobo da secretaria! Ele disse, pegando o papel de volta. Deixa eu pegar o formulário correto. Não. Falei firme demais. Precisei me controlar. Quer dizer, estou tão nervosa que nem consigo pensar direito. Doutor, será que posso assinar isso amanhã de manhã? Antes da cirurgia? Preciso de um tempo para processar tudo. Vi a expressão dele mudar. Apenas por uma fração de segundo, mas mudou. A máscara de médico gentil e preocupado vacilou. Senhora Cardoso, quanto mais cedo assinarmos, mais cedo podemos preparar tudo. Ele começou. Por favor. Cortei, deixando lágrimas escorrerem. Eu só preciso de algumas horas. Vou para casa, tomar um banho, acalmar meus nervos e volto de manhã. Prometo. Marina deu um passo à frente. Júlia, o Daniel precisa... Eu sei o que meu marido precisa. Quase gritei, me levantando da cadeira. E eu vou assinar. Só preciso de um tempo. Isso é pedir demais? O silêncio que se seguiu foi tenso. Dr. Mendes e Marina se entreolharam. Eu podia quase ver as engrenagens girando na cabeça deles, tentando descobrir se eu estava desconfiando de algo ou se era só uma esposa em choque emocional. Tudo bem. Dr. Mendes finalmente concordou, mas sua voz estava mais fria agora. A senhora pode ir para casa descansar. Mas preciso que esteja aqui às 7 da manhã. A cirurgia está marcada para às 8 em ponto. Estarei aqui. Peguei minha bolsa com as mãos ainda tremendo. Posso ver ele mais uma vez antes de ir? Claro, Marina disse, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Voltei para a sala de recuperação. Daniel continuava na mesma posição, olhos fechados, respiração controlada. Me aproximei da cama e me inclinei como se fosse beijá-lo. Mas o que eu fiz foi sussurrar bem baixinho no ouvido dele. Eu sei de tudo. Senti o corpo dele ficar tenso por uma fração de segundo, mas ele não abriu os olhos. Não reagiu. Afastei, sorrindo tristemente. Até amanhã, amor. Disse em voz alta e saí do quarto. Marina me acompanhou até o elevador. Não trocamos uma palavra. Quando as portas se fecharam, eu finalmente pude respirar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Paula. Consegui alguns arquivos, mas precisa de mais. Onde você está? Digitei rapidamente. Saindo do hospital. Me encontra no estacionamento? A resposta veio imediata. Estacionamento lateral. Carro branco. Quando cheguei ao estacionamento, a chuva tinha diminuído para uma garoa fina.
Procurei o carro branco e vi Paula acenando de dentro de um sedã velho. Entrei rapidamente no banco do passageiro. Consegui isso. Ela me entregou uma pasta com papéis. Registros de entrada e saída de pacientes. Seu marido nunca foi registrado como paciente crítico. Na verdade, ele foi registrado como visitante. Folheei os papéis rapidamente. Lá estava: Daniel Cardoso, visitante. Entrada: 18h47. 4 horas antes de eu receber a ligação. E tem mais. Paula abriu o laptop que estava no banco de trás. Consegui acessar as gravações das câmeras de segurança antes que bloqueassem meu acesso. Ela girou a tela para mim. O vídeo mostrava o estacionamento do hospital, com a marcação de horário 18h52. E lá estava Daniel, saindo de seu próprio carro, sorrindo, se espreguiçando. Nada de ambulância, nada de acidente. Marina saiu do lado do passageiro, ajeitando o cabelo. Consegue me mandar isso? Perguntei, sentindo a adrenalina correr nas veias. Já enviei para seu e-mail. Mas Júlia? Paula me olhou preocupada. Eles vão saber que eu acessei os arquivos. O Dr. Mendes tem muita influência aqui. Ele pode me demitir ou coisa pior. Você tem algum lugar para ficar? Longe daqui? Perguntei. Minha mãe mora no interior. Posso ir para lá. Então vai, agora, esta noite mesmo. Segurei a mão dela. E muito obrigada. Você não tem ideia do quanto me ajudou. O que você vai fazer? Paula perguntou. Vou acabar com eles. Respondi, e dessa vez não tinha um pingo de dúvida na minha voz. Saí do carro dela e fui para o meu. Sentei no banco do motorista, mas não liguei o motor ainda. Peguei meu celular e abri os e-mails. Lá estava tudo que Paula tinha enviado. Vídeos, documentos, registros. Mas não era suficiente. Não ainda. Eles precisavam confessar. Precisavam admitir o plano com todas as palavras, e eu sabia exatamente como fazer isso. Liguei o carro e dirigi até um hotel barato perto do hospital. Não ia para casa. Eles podiam estar me seguindo, me vigiando. Precisava de um lugar seguro para pensar. O quarto do hotel cheirava a mofo e cigarro velho, mas tinha uma cama e um chuveiro. Era tudo o que eu precisava. Tranquei a porta, coloquei a corrente de segurança e finalmente deixei meu corpo relaxar. Sentei na beirada da cama e deixei tudo que tinha segurado durante as últimas horas sair. Chorei. Chorei de raiva, de mágoa, de decepção. 8 anos. 8 anos da minha vida desperdiçados com um homem que me via como um obstáculo a ser eliminado. Mas as lágrimas não duraram muito, porque no fundo, mais forte que a dor, estava a sede de vingança. Peguei meu notebook e comecei a pesquisar. Procurei casos parecidos, falhas em cirurgias suspeitas, médicos acusados de negligência, e encontrei um padrão. Dr. Luiz Mendes tinha um histórico. 5 pacientes nos últimos 3 anos tinham morrido em sua mesa de cirurgia por complicações inesperadas. Todos tinham grandes apólices de seguro de vida. Todos os casos foram arquivados por falta de evidências. A irmã de Paula não tinha sido a única. Abri um documento novo e comecei a escrever. Tudo. Cada detalhe do que tinha acontecido naquela noite. Cada palavra que ouvi escondida no vestiário. Cada mentira que me contaram. Quando terminei, eram 4 da manhã. Salvei o documento em 3 lugares diferentes. Meu e-mail, um pendrive e na nuvem. Depois liguei para meu advogado. Foi direto para o correio de voz, claro. Eram 4 da manhã. Mas deixei uma mensagem. Dr. Tavares, aqui é Júlia Cardoso. Preciso que o senhor abra este e-mail assim que acordar. É urgente. Muito urgente. Se algo acontecer comigo nas próximas horas, por favor, entregue esse material para a polícia. Desliguei e caí na cama. Dormi por 2 horas inquietas, tendo pesadelos com salas de cirurgia e mãos ensanguentadas. Quando acordei, já eram 6h30. Tomei um banho rápido, vesti as mesmas roupas do dia anterior e olhei meu reflexo no espelho manchado do banheiro. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Meu cabelo
era uma bagunça. Eu parecia exatamente o que deveria parecer. Uma mulher à beira do colapso. Perfeito. Peguei meu celular, verifiquei se o gravador de voz estava funcionando e coloquei no bolso interno da minha jaqueta, com a lente da câmera para fora. Eram 7 horas quando cheguei ao hospital. O mesmo estacionamento, a mesma entrada, os mesmos corredores assépticos. Mas tudo parecia diferente agora. Cada enfermeira que passava poderia ser cúmplice. Cada médico poderia estar no esquema. Subi para o 5º andar. Meu coração batia forte, mas não de medo, de antecipação. Dr. Mendes estava me esperando na sala de espera, com aquele mesmo sorriso gentil e falso. Senhora Cardoso, que bom que chegou cedo. Ele se levantou. Trouxe o formulário correto desta vez. Antes de assinar, eu disse, mantendo a voz firme: quero ver meu marido novamente. Dr. Mendes hesitou apenas por um segundo. Claro, mas precisamos ser rápidos. A equipe cirúrgica está se preparando. Ele me guiou pelo corredor até a sala de recuperação. Daniel estava acordado desta vez, sentado na cama, parecendo muito mais alerta do que deveria para alguém que estava prestes a fazer uma cirurgia cerebral de emergência. Amor. Ele estendeu as mãos quando me viu. Sua voz estava mais forte agora. Erro número 1. Como você está se sentindo? Perguntei, me aproximando. Melhor. Os médicos são ótimos aqui. Ele sorriu, pegando minha mão. Senti meu estômago revirar com o toque dele. O doutor Mendes disse que a cirurgia é arriscada. Falei, observando cada microexpressão no rosto dele. Eu sei. Daniel apertou minha mão. Por isso é tão importante que você assine logo o consentimento. Quanto antes começarmos, melhor. Na verdade, comecei devagar. Estive pensando a noite toda e... A porta se abriu de repente. Marina entrou, vestindo scrubs azuis desta vez, como se fosse fazer parte da equipe cirúrgica. Ela parou ao me ver, surpresa por um instante antes de recompor a expressão. Desculpe interromper, ela disse com aquela voz falsa, mas Dr. Mendes pediu que eu verificasse os sinais vitais do Daniel. Claro. Me afastei da cama. Aliás, Marina, pode ficar. Queria falar com vocês dois. Vi os olhos dela se estreitarem levemente. Daniel também ficou tenso. Sobre o quê? Ele perguntou. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Sobre o fato de que eu sei que estão planejando me matar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina congelou com o termômetro na mão. Daniel ficou pálido de verdade pela primeira vez. Júlia, você está em choque? Daniel começou, mas eu levantei a mão. Poupe seu fôlego para algo útil, como explicar para a polícia. Tirei meu celular do bolso. Ontem à noite, enquanto vocês achavam que eu estava escondida sem saber de nada, eu gravei tudo. Cada palavra que vocês disseram no corredor depois da falsa cirurgia. Apertei play. As vozes saíram nítidas do alto-falante. Funcionou perfeitamente. O relatório falso do acidente está registrado. Mal posso esperar para ver a cara dela quando descobrir que ficou viúva. Com 5 milhões a gente pode sumir daqui. Vi o sangue sumir do rosto de Daniel. Marina deixou cair o termômetro no chão. Além disso, continuei, sentindo uma onda de poder percorrer meu corpo. Tenho os registros do hospital mostrando que você nunca foi registrado como paciente de emergência, Daniel. Tenho o vídeo das câmeras de segurança mostrando você chegando aqui com suas próprias pernas, sorrindo, com sua amante. E tenho um histórico completo das complicações cirúrgicas do Dr. Mendes nos últimos anos. Você não pode provar nada. Marina finalmente falou, mas sua voz estava trêmula. Não posso? Sorri friamente. Todas essas evidências já estão com meu advogado. Se algo acontecer comigo, elas vão direto para a polícia. E mais, vou sair daqui agora mesmo e ir direto para uma delegacia. Daniel se levantou da cama de repente, arrancando os fios que o conectavam aos monitores. Você não vai a lugar nenhum. Ele avançou para mim, mas eu já estava preparada. Dei um passo para trás,
mantendo o celular erguido. Toca nela. Uma nova voz veio da porta. Paula estava lá, acompanhada de 2 seguranças do hospital. Esses cavalheiros são da segurança privada, Paula explicou. Quando eu os informei sobre as irregularidades nos registros hospitalares e sobre as ameaças contra uma paciente, eles concordaram em me acompanhar. Isto é um mal-entendido. Dr. Mendes entrou na sala atrás dos seguranças. Seu rosto estava vermelho de raiva. Esta mulher está delirando. Então explica isso. Um dos seguranças mostrou um tablet. Os registros do sistema hospitalar foram adulterados. A senhora, ele olhou para Paula, nos mostrou as discrepâncias. E acabamos de receber uma ordem do diretor do hospital para investigar todas as cirurgias realizadas pelo Dr. Mendes no último ano. Quem foi que... Dr. Mendes começou, mas foi interrompido. Fui eu. Uma mulher entrou na sala. Era mais velha, cabelos grisalhos presos em um coque severo. Usava um blazer elegante. Sou a doutora Beatriz Costa, nova diretora deste hospital. Assumi há 2 semanas e uma das primeiras coisas que fiz foi revisar os casos de óbito em cirurgia. Os números do doutor Mendes eram estatisticamente impossíveis de serem apenas azar. Ela olhou para mim. Senhora Cardoso, quando seu advogado me enviou os arquivos esta manhã com uma cópia para o conselho do hospital, eu soube que precisava agir rápido. Isso é uma conspiração, Dr. Mendes gritou. Vocês não podem. Podem e vão. 2 policiais uniformizados entraram na sala. Dr. Luiz Mendes, o senhor está preso sob suspeita de fraude, formação de quadrilha e múltiplas tentativas de homicídio. Vi as algemas sendo colocadas nos pulsos dele. Vi Marina tentando sair sorrateiramente pela porta, mas sendo bloqueada pelo outro policial. Marina Santos, a senhorita também está presa. O policial disse, pegando as algemas. E então, meus olhos foram para Daniel. Ele estava encostado na cama, olhando para mim com um misto de ódio e incredulidade. Como você descobriu? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Porque você me subestimou, respondi calmamente. Você achou que eu era estúpida, cega, fácil de manipular. Mas eu sempre soube que algo estava errado. Os telefonemas escondidos, as viagens de última hora, as contas que não fechavam. Eu só não tinha certeza até ontem à noite. 8 anos, ele murmurou. 8 anos juntos, e você me destrói assim? Eu te destruo? Quase ri. Você planejou me matar, Daniel. Me colocar em uma mesa de cirurgia e me assassinar. E ainda tem coragem de se fazer de vítima? Os policiais se aproximaram dele também. Daniel Cardoso, o senhor está preso sob suspeita de tentativa de homicídio qualificado e fraude de seguro. Quando as algemas tocaram seus pulsos, ele finalmente pareceu entender que tinha acabado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas reais. Júlia, por favor, eu amava você. Não. Interrompi com a voz firme. Você nunca me amou. Pessoas que amam não planejam assassinatos. Pessoas que amam não conspiram com amantes e médicos corruptos. Você me via como um obstáculo. E agora vai pagar por isso. Eles foram levados. Os 3. Dr. Mendes ainda gritando sobre seus direitos. Marina chorando copiosamente. Daniel em silêncio, olhando para o chão. Quando a sala finalmente esvaziou, minhas pernas falharam. Sentei na cadeira ao lado da cama, tremendo. Paula se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você conseguiu. Conseguimos. Corrigi, olhando para ela. Se não fosse por você... Eu fiz pela minha irmã, e por você. E por todas as outras pessoas que esse monstro tentou matar. A doutora Beatriz se aproximou também. Senhora Cardoso, em nome do hospital, peço sinceras desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido em nossa instituição. Quantas pessoas? Perguntei, olhando para ela. Quantas pessoas o Dr. Mendes matou? Ela hesitou. Ainda estamos investigando, mas baseado nos registros iniciais, pelo menos 7 casos nos últimos 4 anos. 7 pessoas.
7 famílias destruídas. E Daniel tinha me escolhido para ser a 8ª. Os dias que se seguiram foram um borrão. Depoimentos na delegacia, entrevistas com investigadores, reuniões com advogados. A história vazou para a imprensa e de repente eu estava em todos os noticiários. Esposa descobre plano de assassinato em hospital. Médico preso por série de mortes suspeitas. Esquema de fraude de seguro revelado. Meu rosto estava em todos os lugares. Repórteres acamparam na frente da minha casa. Meu telefone não parava de tocar. Tive que mudar de número 3 vezes. Mas o pior não era a exposição. O pior era olhar para os 8 anos que passei com Daniel e perceber que tudo tinha sido mentira. As viagens que fizemos, os jantares românticos, as noites em que eu adormeci no ombro dele achando que estava segura. Tudo falso. Ou não completamente falso, e isso era o que mais doía. Porque em algum momento, talvez nos primeiros anos, eu acredito que ele realmente me amou. Mas em algum lugar no caminho, esse amor morreu. E ao invés de me dizer, ao invés de pedir o divórcio como uma pessoa normal, ele decidiu que seria mais fácil me matar. A investigação revelou coisas que eu preferia não saber. Daniel estava devendo muito mais do que eu imaginava. A construtora estava à beira da falência. Ele tinha feito empréstimos com agiotas, tinha dívidas de jogo, tinha se metido em negócios ilegais tentando salvar a empresa. Marina era a amante há 2 anos. 2 anos que eles vinham se encontrando nas minhas costas. 2 anos de mentiras. E o pior, ela tinha sido minha amiga primeiro. Foi em uma festa da empresa que conheci ela. Eu mesma tinha sugerido que Daniel a contratasse como secretária porque ela parecia eficiente e confiável. Que piada! O plano deles era simples e terrível. Me matar, pegar os 5 milhões do seguro, saldar as dívidas de Daniel e fugir juntos para o exterior. Começar uma nova vida. Como se eu fosse apenas um item a ser riscado de uma lista de afazeres. Dr. Mendes recebia uma porcentagem do seguro. Era assim que funcionava. Ele procurava pacientes vulneráveis, pessoas com grandes apólices de seguro e parentes desesperados. Falsificava emergências, realizava cirurgias de risco e, durante o procedimento, causava a morte. Sempre tinha uma desculpa. Complicação inesperada. Reação à anestesia. Sangramento que não conseguiram conter. E as famílias, destruídas pela dor, raramente questionavam. Afinal, o doutor tinha tentado de tudo, não tinha? Essas coisas acontecem. É a vida. Paula me contou que a irmã dela, Fernanda, tinha sido uma das vítimas. Cirurgia simples de vesícula. Paula tinha implorado para ela ir em outro hospital, mas Fernanda confiava no Dr. Mendes. Ele era tão renomado, tão respeitado. Fernanda tinha um seguro de 2 milhões, deixou um marido e 2 filhos pequenos. E o doutor Mendes embolsou 400 mil reais como consultor médico nos meses seguintes. Quando descobri isso, quis vomitar. O julgamento foi rápido. Com as evidências que tínhamos, os vídeos, as gravações, os registros adulterados, o histórico de mortes suspeitas, não havia muito o que a defesa pudesse fazer. Dr. Mendes foi condenado a 30 anos de prisão por 7 casos de homicídio qualificado. Marina pegou 15 anos como cúmplice em tentativa de homicídio. Daniel pegou 25 anos. Eu estava na sala do tribunal quando leram as sentenças. Vi o Dr. Mendes, antes tão arrogante, chorar como uma criança. Vi Marina gritar que era inocente, que tinha sido manipulada. Vi Daniel me olhar pela última vez antes de ser levado. Ele não disse nada. Apenas me olhou com aqueles olhos que eu conhecia tão bem, que eu tinha amado tanto. E então virou e foi levado para fora da sala. Foi a última vez que o vi. Depois do julgamento, tentei reconstruir minha vida. Vendi a casa onde moramos juntos. Não conseguia mais entrar nela sem lembrar. Cada cômodo tinha memórias. A cozinha onde fazíamos café da manhã juntos aos domingos. A sala onde assistíamos filmes abraçados no sofá. O quarto onde... Não conseguia mais ficar lá.
Comprei um apartamento pequeno em outro bairro, algo novo, limpo, sem passado. A seguradora tentou não pagar o seguro, alegando tentativa de fraude. Mas meus advogados argumentaram que eu era a vítima, não a fraudadora. Levou meses de batalha judicial, mas eventualmente ganhamos. 5 milhões de reais. Dinheiro manchado de sangue. Dinheiro que quase custou minha vida. Usei parte dele para pagar as dívidas que Daniel tinha deixado em meu nome. Sim, mesmo sendo crimes dele, como éramos casados em comunhão de bens, parte das dívidas legais recaíam sobre mim. Os advogados conseguiram reduzir bastante, mas ainda assim foram centenas de milhares de reais. Outro tanto eu doei para a família da Paula. Para os filhos de Fernanda, que ficaram órfãos por causa da ganância de um médico. O resto investi. Não queria esse dinheiro perto de mim, mas também não ia desperdiçá-lo. Era meu, afinal de contas. Paguei com quase perder minha vida por ele. Paula se tornou uma grande amiga. Ela largou o emprego no hospital, não conseguia mais trabalhar lá depois de tudo e voltou a estudar. Decidiu fazer direito para poder ajudar outras vítimas de negligência médica. Eu a ajudei financeiramente com os estudos. Era o mínimo que podia fazer pela mulher que salvou minha vida. Quanto a mim, também mudei de carreira. Trabalhava como contadora, mas depois de tudo que passei, não conseguia mais me concentrar em planilhas e números. Parecia tão insignificante. Comecei a trabalhar como voluntária em um centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Sim, o que Daniel tentou fazer comigo era violência. Talvez a pior forma de violência, tentar me matar e fazer parecer um acidente. Conheci tantas mulheres fortes naquele centro, mulheres que tinham sobrevivido a coisas terríveis, espancamentos, abusos psicológicos, tentativas de homicídio, e todas elas tinham algo em comum. Tinham encontrado forças que nem sabiam que existiam, assim como eu. 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta. Era de Daniel. Fiquei olhando para o envelope por 1 hora antes de ter coragem de abrir. Parte de mim queria queimar sem ler, mas outra parte precisava saber o que ele tinha a dizer. A carta era longa, escrita à mão em papel pautado. Reconheci a letra dele imediatamente. Ele pedia perdão. Dizia que não sabia o que tinha dado nele, que era outra pessoa agora, que tinha tempo para refletir sobre seus erros. Dizia que me amava de verdade, que tudo tinha fugido do controle, que se arrependia todos os dias. Menti. Terminava pedindo que eu o visitasse. Que lhe desse uma chance de explicar pessoalmente, que talvez um dia pudéssemos... Rasguei a carta. Não em pedaços pequenos, mas em tiras longas e satisfatórias. Depois, coloquei tudo em um cinzeiro e ateei fogo. Vi as palavras dele virarem cinzas. Ele teria 25 anos para refletir sobre suas escolhas. Eu não seria parte dessa reflexão. 1 ano depois, eu estava diferente. Não fisicamente. Ainda tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo cacheado que nunca cooperava. Mas algo dentro de mim tinha mudado permanentemente. Eu não confiava mais facilmente. Cada pessoa que conhecia era analisada, cada palavra pesada. Será que era sincera? Será que tinha segundas intenções? Eu sabia que estava sendo paranoica, mas não conseguia evitar. Comecei terapia, 2 vezes por semana, religiosamente. A princípio resistia, achava que conseguiria processar tudo sozinha. Mas Paula me convenceu. Você passou por um trauma, ela disse. Não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda profissional. E ela estava certa. A terapia me ajudou a entender que não tinha sido culpa minha, que eu não tinha sinais que deveria ter visto, que pessoas que querem enganar são muito boas nisso. Também me ajudou a perdoar a mim mesma, perdoar por ter confiado, perdoar por ter amado, perdoar por ter sido humana. Conheci outras sobreviventes de tentativas de homicídio. Tinha um grupo de apoio que nos reuníamos 1 vez por mês. Ouvir as histórias delas me fez perceber que não estava sozinha. Tinha a Rosa, que o marido tentou envenenar lentamente com arsênico no café da manhã durante meses.
Ela só descobriu quando começou a ter sintomas estranhos e um médico desconfiado pediu exames toxicológicos. Tinha a Mariana, cujo namorado tentou empurrá-la de um penhasco durante uma trilha romântica. Ela sobreviveu se agarrando a um galho. Tinha a Sônia, que descobriu que o companheiro estava adulterando os freios do carro dela. Ela só não morreu porque, coincidentemente, o carro quebrou no dia anterior e foi para um mecânico, que descobriu a sabotagem. Histórias terríveis, mas também histórias de sobrevivência, de mulheres que se recusaram a ser vítimas. Eu era uma delas agora. 2 anos depois, aconteceu algo que não esperava. Conheci alguém. Ele se chamava Ricardo e era terapeuta no centro de apoio onde eu era voluntária. Era gentil, paciente e completamente diferente de Daniel. Onde Daniel era impulsivo e dominador, Ricardo era calmo e respeitoso. Onde Daniel mentia, Ricardo era transparente até demais. Eu resisti no começo. Resisti muito. A ideia de me abrir para alguém de novo, de confiar de novo, era aterrorizante. Não estou pedindo que confie em mim cegamente, Ricardo disse quando finalmente admiti meus medos para ele. Estou pedindo que me dê uma chance de ganhar sua confiança, passo a passo, no seu tempo. E foi isso que fizemos, passos pequenos. Ele me mostrava suas contas bancárias sem eu pedir, me incluía em todas as decisões, nunca escondia o celular, nunca tinha reuniões de última hora suspeitas. Era quase chato de tão previsível, e era exatamente o que eu precisava. Levou 1 ano até nosso primeiro beijo, mais 6 meses até eu concordar em morar junto. E mesmo assim, insisti em manter contas separadas, manter minha independência financeira. Ele nunca reclamou. Você passou por algo terrível, ele dizia. Se precisa de seguranças extras para se sentir segura, eu entendo completamente. 3 anos após a prisão de Daniel, Paula se formou em Direito. Eu estava na plateia quando ela recebeu o diploma, gritando e aplaudindo como uma louca. Ela tinha se saído melhor da turma. Naquela noite, saímos para comemorar. Eu, Paula, Ricardo e algumas outras amigas que fiz no grupo de apoio. Estávamos em um restaurante pequeno, rindo, brindando com vinho barato. Vocês sabem o que é mais louco? Paula disse em algum momento da noite, já um pouco alterada pelo álcool. Há 3 anos, eu estava trabalhando naquele hospital maldito, presa na dor de ter perdido minha irmã, achando que nunca teria justiça. E olha onde estamos agora. Advogada formada, eu disse, erguendo minha taça. Pronta para ferrar com médicos corruptos em tribunal. E você? Paula apontou para mim. Coordenadora de um centro de apoio, ajudando dezenas de mulheres. Com um namorado que é gente boa de verdade. Ela piscou para Ricardo, que ficou vermelho. A gente sobreviveu. Uma das outras mulheres, a Rosa, disse. Isso é o que importa. Não só sobrevivemos, corrigi. A gente venceu. Eles tentaram nos destruir e a gente se reconstruiu. Mais fortes. Brindamos a isso. A sobrevivência. A força. A reconstrução. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Ricardo, percebi que estava feliz. De verdade feliz. Não aquela felicidade ingênua que tinha com Daniel, baseada em mentiras e ilusões, mas uma felicidade sólida, construída sobre verdade e respeito. Ainda tinha pesadelos às vezes. Sonhava que estava de volta naquele vestiário escuro, ouvindo Daniel planejar minha morte. Acordava suada, com o coração disparado, mas Ricardo estava sempre lá, me segurando, me lembrando que estava segura. 4 anos depois, recebi outra carta de Daniel. E outra. E outra. Ele não desistia. Todas foram direto para o lixo sem serem abertas. Um dia, um repórter me procurou. Queria fazer uma matéria especial sobre a mulher que escapou da morte. Normalmente eu recusava esse tipo de coisa. Já tinha tido minha dose de exposição e não queria mais. Mas dessa vez aceitei. Porque ele disse algo que me tocou. Sua história pode salvar outras pessoas. Pode ensinar mulheres a prestarem atenção nos sinais. Pode mostrar que é possível sobreviver e se reconstruir.
A matéria saiu em uma revista grande. Contei tudo: o falso acidente, a enfermeira que me salvou, a descoberta da conspiração, o julgamento, a reconstrução. As respostas foram avassaladoras. Recebi centenas de e-mails, mulheres me contando suas próprias histórias. Algumas que tinham escapado, outras que ainda estavam presas em relacionamentos abusivos, e a matéria tinha sido a motivação que precisavam para sair. Uma mulher me escreveu: "Meu marido sugeriu aumentar meu seguro de vida mês passado. Achei estranho, mas ignorei. Depois de ler sua história, fui investigar. Descobri que ele está tendo um caso e está endividado. Já entrei com pedido de divórcio e anulei a apólice. Você salvou minha vida sem nem saber." Chorei quando li aquilo. 5 anos depois da prisão de Daniel, o centro onde eu trabalhava abriu uma nova ala, financiada em parte com o dinheiro do meu seguro. Uma ala especialmente dedicada a mulheres que sofreram tentativas de homicídio. Nós a batizamos de Ala Fernanda, em homenagem à irmã de Paula. Na inauguração, havia dezenas de pessoas, sobreviventes, familiares, profissionais da área. Paula fez um discurso emocionante sobre sua irmã, sobre a importância de nunca desistir de buscar justiça. Quando foi minha vez de falar, olhei para todas aquelas mulheres, cada uma com sua história de dor, cada uma com sua história de sobrevivência. "Eu deveria estar morta", comecei. "Há 5 anos, meu próprio marido planejou meu assassinato. Ele, a amante dele e um médico corrupto decidiram que eu era descartável, que minha vida valia menos que 5 milhões de reais." Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. "Mas estou aqui, viva, forte, feliz. E não foi sorte, foi luta, foi coragem. Foi a bondade de uma estranha que decidiu me ajudar mesmo arriscando tudo. Foi recusar ser uma vítima passiva." Olhei para Paula, que estava chorando. "Cada uma de vocês aqui passou por algo terrível, mas vocês sobreviveram. E sobrevivência é só o primeiro passo. O próximo é se reconstruir e garantir que outros monstros como os que nos machucaram paguem por seus crimes." A sala explodiu em aplausos. Aquela noite, deitada na cama, pensei em como minha vida tinha mudado. 5 anos atrás, eu estava correndo sob a chuva para um hospital, desesperada, achando que meu marido estava morrendo. Se alguém me dissesse naquele momento tudo que eu descobriria naquela noite, tudo que enfrentaria nos anos seguintes, eu teria achado impossível sobreviver. Mas sobrevivi. E mais que isso, vivi. 7 anos depois, eu estava em paz. Não era aquele tipo de paz ingênua que tinha antes, quando achava que o mundo era justo e as pessoas eram boas. Era uma paz mais madura, construída sobre cicatrizes e lições aprendidas. Ricardo e eu nos casamos. Foi uma cerimônia pequena, só amigos próximos e família. Paula foi minha madrinha, claro. Não usamos aliança de ouro. Usei prata, porque não queria nada que me lembrasse do anel que Daniel tinha me dado. O casamento foi diferente de tudo. Fizemos questão de ter contas separadas, de manter nossa independência financeira. Ele entendeu perfeitamente. "Casamento não é sobre posses", ele disse. "É sobre parceria." Tivemos um filho, um menino lindo de olhos verdes que batizamos de Miguel. Quando segurei ele pela primeira vez, chorei de uma forma que nunca tinha chorado antes. Lágrimas de alegria pura, mas também de medo. Medo de que algo acontecesse com ele. Medo de que o mundo fosse cruel demais. Medo de não ser forte o suficiente para protegê-lo. Mas olhei para Ricardo, que olhava para nosso filho com tanto amor, e soube que não estava sozinha. Nunca mais estaria. O centro de apoio cresceu. Agora tínhamos 4 alas, mais de 50 voluntárias, parcerias com delegacias especializadas e um índice de sucesso de 87% em retirar mulheres de situações de risco. Paula abriu um escritório de advocacia especializado em casos de violência doméstica e negligência médica. Ela nunca cobrava das vítimas. Todo o seu sustento vinha de processar os agressores e instituições negligentes. "É meu jeito de honrar a Fernanda", ela me disse uma vez.
Cada monstro que eu coloco atrás das grades é uma vida que salvo, é uma família que não vai sofrer o que a minha sofreu. Dr. Mendes morreu na prisão. Ataque cardíaco aos 61 anos. Não senti nada quando soube, nem alegria, nem tristeza, apenas nada. Ele era irrelevante. Marina cumpriu sua pena e foi libertada após 10 anos por bom comportamento. Soube que ela mudou de cidade, de nome, tentou recomeçar. Não sei se conseguiu e não me importo. Daniel ainda está preso. Ainda tem 15 anos pela frente. Eventualmente para de mandar cartas. Ouvi dizer que ele arrumou outra namorada na prisão, uma presidiária que cumpre pena por estelionato. Acho que eles combinam perfeitamente. Às vezes me pergunto se ele realmente se arrepende, se entende a dimensão do que tentou fazer, se nas longas noites na cela ele se lembra da mulher que amou ou fingiu amar e sente alguma coisa. Mas são apenas pensamentos passageiros. Ele não merece mais espaço na minha cabeça. Um dia, Miguel tinha 5 anos. Ele me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, é verdade que você quase morreu? Ele tinha ouvido eu e Paula conversando, aparentemente. Olhei para Ricardo, que estava tão surpreso quanto eu. Sim, respondi honestamente. Miguel merecia honestidade. É verdade. E foi uma pessoa má que tentou te machucar? Foi. Mas você lutou e ganhou? Seus olhos verdes me olhavam com admiração. Peguei ele no colo. Sim, meu amor. Mamãe lutou e sempre vai lutar. Por mim, por você, por todas as pessoas que amamos. Quando eu crescer, Miguel disse com seriedade de criança, vou proteger as pessoas também, que nem você e a tia Paula. Meu coração se encheu. Naquele momento entendi que o que Daniel tentou fazer comigo tinha falhado em todos os níveis. Ele não só não tinha conseguido me matar fisicamente, como tinha falhado em me destruir emocionalmente. Eu tinha amor, tinha família, tinha propósito, tinha paz. E ele tinha o quê? Uma cela fria e a consciência do que tinha perdido. 10 anos depois do dia em que corri sob a chuva para aquele hospital, o último dos casos relacionados ao Dr. Mendes foi finalmente encerrado. Paula tinha conseguido reabrir investigações de todas as mortes suspeitas. 7 famílias receberam justiça. 7 assassinatos foram reconhecidos oficialmente. O Hospital São Lucas foi multado pesadamente e teve que implementar novos protocolos de segurança. Vários médicos e administradores foram demitidos. O lugar quase fechou, mas sob nova administração conseguiu se reerguer. Agora tinha uma placa na entrada, em memória de todas as vítimas de negligência médica, nunca mais. Eu e Paula fomos convidadas para a inauguração dessa placa. Foi estranho voltar lá, caminhar pelos mesmos corredores onde quase morri, ver a sala de cirurgia 3, agora reformada e com equipamentos novos. Você está bem? Paula perguntou, segurando minha mão. Estou, respondi. E era verdade. Esse lugar não tem mais poder sobre mim. Porque eu tinha entendido algo importante ao longo dos anos. Sobreviver não significava viver com medo. Significava transformar o trauma em força, a dor em propósito. Naquela noite, em casa, coloquei Miguel para dormir. Cantei a música de ninar que sempre cantava, dei beijo na testa dele, ajeitei o cobertor. Então, fui para o quarto onde Ricardo já estava deitado, lendo um livro. Dia difícil? Ele perguntou, tirando os óculos. Dia de fechamento de ciclos, respondi, deitando ao lado dele. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Na Júlia de 10 anos atrás, ingênua e confiante. Na Júlia de 10 anos e um dia atrás, correndo sob a chuva. Na Júlia que se escondeu naquele vestiário escuro com o mundo desmoronando. E na Júlia de hoje, mais forte, mais sábia, cicatrizada mas não quebrada. Ricardo? Chamei. Obrigada por me dar tempo, para confiar de novo. Para amar de novo. Ele se virou para mim, pegando minha mão. Você não tem que agradecer.
Você merece ser amada da forma certa. E ali, naquele quarto simples, no apartamento que comprei com o dinheiro do seguro, que quase custou minha vida, ao lado do homem que escolhi amar conscientemente e não cegamente, com meu filho dormindo no quarto ao lado, eu finalmente senti algo que não sentia há anos. Senti que estava em casa. Não em uma casa física, mas em mim mesma, em paz com meu passado. Confiante no meu presente, esperançosa quanto ao futuro. Daniel tentou me tirar isso, tentou me tirar tudo, mas fracassou. Porque eu era mais forte do que ele jamais imaginou. Porque tive aliados quando mais precisei. Porque me recusei a ser só uma estatística, só mais uma vítima. Escolhi ser uma sobrevivente. E depois, escolhi ser mais que isso. Escolhi viver. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.